diariamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, A vida debate. a vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da vida. Debates da Vida está no ar a partir de agora. Eu sei que você que estava aí ligadinho em 96.5, a PP Vida Play, estava aí ansioso para o início do debate, né? Então o debate já está no ar e a partir de agora você pode ir lá nas nossas redes sociais para você assistir ao debate. Que tal, hein? Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, Eu Tô na Vida. Simone, eu não tenho inscrição lá no canal no YouTube ainda. Faça a sua inscrição. Clique lá naquele sininho que tem do ladinho para você receber a notificação aí no seu celular toda vez que estivermos com o programa ao vivo, tá? E você vai poder participar, claro, lá no chat também, dando a sua opinião, no nosso WhatsApp da Vida, 12997472010, mandando áudio, mandando vídeo, tá? De 30 segundos, dando opinião sobre o nosso tema de hoje. O homem é tricotômico, e aí, o que você acha? Manda aí a sua opinião, ou se você tem dúvida, não sabe o que é tricotômico, tricotomia, não sabe o que é, manda pra gente aí a sua pergunta através do WhatsApp da Vida, ou mesmo lá no chat, que também tem por lá no nosso youtube.com/Eu Tô na Vida, a nossa enquete de hoje. Cláudio Apolinário, tá prontinho aí? Tá se aprontando aí? Prontinho, Simone, estou aqui já alinhado. Então vamos lá, gente. O homem é o quê, Simone? Tricotômico, é uma palavra difícil, né? Cotômico. É negócio de tricô? Não sei, fazer acho tricô? que não, né? Não? Parece, né? Eu cheguei aqui no estúdio e brinquei com os pastores. Eu falei, pessoal, alguém faz tricô e tal? Aí eles deram risada, o pastor Luciano Scala perguntou, essa aí vai pro ar? Foi. Já foi. Bom dia, pastor Luciano Scala. Bom dia, pastor Cláudio, que benção. Já foi a primeira. Que Deus abençoe. Eu quero mais uma vez agradecer, mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, falando com tantas pessoas, uma audiência sempre muito qualificada. E vamos falar de um assunto extremamente interessante, talvez o termo você não conheça, mas no decorrer do programa você vai ver que você já ouviu falar sim, e vai ser bem interessante até o final do programa. As pessoas terão bastante coisa aí, bastante ideias acerca deste assunto. Maravilha. Conosco também aqui o pastor nosso pastor internacional, Franklin James. Bom dia, querido. Bom dia, pastor Cláudio. Graça e paz a todos da equipe da Rádio Vida. Prazer conhecer o pastor Luciano. E realmente, eu comentei ontem na sala de aula que a gente estaria falando sobre esse assunto. Perguntaram, pastor, é de comer? Mas é um tema interessante e tem muitas dúvidas para as pessoas. Maravilha, então vamos lá, o tema de hoje é este: o homem ele é tricotômico. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Eu Tô na Vida, hoje é dia de aprendizado, ok? Você vai aprender o que é dicotômico, tricotômico, então vai ser muito legal aí a sua participação. Já informo que não é nada de comer e também não é nada de fazer tricô, ok? Nós estamos falando aí de corpo, alma, espírito, então vamos falar sobre isso no debate de hoje. Você pode dar também a sua opinião através da nossa enquete, que já está disponível no YouTube. Você entende que o homem ele é tricotômico? Mande para cá a sua mensagem, participe com a gente aí na enquete e você pode participar também através do WhatsApp da Vida. Isso mesmo, como eu falei, áudio e vídeo, 30 segundos, manda para cá pro nosso WhatsApp da Vida, 12997472010. Tá fora do país, coloca o 55 na frente do 12, que é o código do Brasil. Maravilha, então vamos lá, 055 12 9 9 97 9747 2010, ok? Então mande sua mensagem pra cá, participe conosco. Pode mandar, inclusive, a sua pergunta. Peraí, pastor, eu quero saber o que é isso, quero saber o que é aquilo. Mande pra cá, vai ser muito legal a sua participação. E se você puder, divulgue, compartilhe com mais pessoas, para que as pessoas participem conosco também do nosso tema, do nosso debate de hoje, ok? Vou dar então aos nossos convidados 2 minutos. Peço pra abrir aqui o meu controlinho para eu colocar aqui o tempo e a gente já começa aqui com os nossos convidados. Começa então com o pastor Luciano Scala. Pastor, 2 minutos para sua consideração inicial. O homem, ele é tricotômico? Vamos lá, então nessa minha fala inicial, eu já me posiciono acreditando sim que o homem ele possui aquilo que nós chamamos de tricotomia.
corpo, alma e espírito. Vamos falar sobre isso. Temos alguns textos que aparentemente eles demonstram que o homem é formado apenas de duas substâncias, de corpo e de uma outra substância imaterial, né? Que seria a alma e o espírito juntas. Porém, nós também temos textos que dão o suporte para nós acreditarmos que o homem ele é formado sim de três substâncias. Então, eu acredito que esses textos eles sejam mais claros para nós compreendermos desta forma. Então, eu vou apresentar alguns textos tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento que vão demonstrar exatamente isso, que o homem ele é feito de três matérias, três estruturas, que é o corpo material, a alma e também o espírito. Então nós teremos um pouco mais de tempo no decorrer do programa para apresentar os textos e discorrer acerca dessa questão. Maravilha, pastor Luciano, foi sucinto aí, eu tô achando que ele tá guardando bala, irmão. Aquele negócio de guardar bala na agulha, ele fala, não vou dar todas as minhas armas agora, mas vamos lá. Então o pastor Franklin James agora até 2 minutos para sua consideração inicial. Amém, pastor. Eu acho que eu também vou nesse mesmo embalo também. Também vai guardar se o homem ele é tricotômico, não. Eu vou defender que não, apesar de já ter advogado nessa seara tricotômica no início da minha fé. Mas no decorrer dos meus estudos, né, eu encontrei algumas dificuldades em continuar pensando desta forma, até mesmo por causa de uma leitura mais clara e coerente das Escrituras, que me fez enxergar a inteireza do homem, sem dividi-lo em partes, sendo o homem um todo, na qual a sua unidade compôs-se de uma parte material, que é o corpo, e de uma parte imaterial, que é a alma ou o espírito, na qual, na minha visão antropológica, eu não vejo distinção. Então, eu acredito que será por esse caminho, né, que o programa irá percorrer pelos debates. E eu acredito que seja por conta da composição inteira do homem. A composição dessas partes, que é a parte material e a parte imaterial, é que formam o homem. Então, é uma visão mais dicotômica a que eu vou me posicionar nesta manhã. Maravilha, então está aqui pastor Luciano Scala, tricotomista, e o pastor Franklin, então, dicotomista. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Eu Tô Na Vida, e também através do nosso WhatsApp da vida, que é o 12997472010. Nós vamos ouvir agora os áudios falando e tratando sobre o assunto. O primeiro deles do pastor Everton Alves e o segundo do teólogo Jansen Racco. Vamos ouvi-los. A Bíblia nos parece indicar que o ser humano é tricotômico, ou seja, em sua constituição, ele é composto de 3 partes diferentes, a saber, o corpo, que é o elemento material dessa constituição e que nos conecta ao mundo externo, a alma, que é o elemento imaterial que nos conecta à nossa consciência, sendo ela a nossa faculdade da razão, sentimentos e emoções, e o espírito, que é a nossa outra parte imaterial que nos conecta a Deus e ao mundo espiritual. Temos diversas referências bíblicas que nos dão respaldo à formulação desse pensamento tricotômico, como, por exemplo, os textos de 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." E também Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Onde ficam então evidentes esses elementos distintivos da constituição humana. Temos também o texto de 1 Coríntios 14:14, que diz: "Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera", mostrando que podemos, em um determinado momento, orar em espírito, em línguas estranhas, nesse caso, nos comunicando em mistério com Deus. Quando isso ocorre, nosso espírito é edificado, enquanto que o mesmo não acontece com a nossa alma, deixando claro que essas 2 partes imateriais do ser humano, embora habitem harmoniosamente em nós, são distintas uma da outra. Sendo assim, temos 3 partes que compõem o homem. Logo, ele é um ser tricotômico. 96.5 Debate da vida.
O ser humano é uma dicotomia ou uma tricotomia? Nenhum dos dois. Nenhuma das duas leituras corresponde àquilo que a Bíblia vem a nos apresentar sobre a constituição do ser humano. No Antigo Testamento, a palavra hebraico, que foi mal traduzida como alma, ela é a palavra somá, que significa o ser humano na sua composição integral. O ser humano diante de Deus e da teologia judaica e depois cristã, inicial e original, era um ser integral, um ser indivisível. Não se pode fazer separação entre essas esferas do ser humano, porque o ser humano é um ser integral. Não faz sentido pensar num ser humano sem alma ou num ser humano sem corpo. Ele é inexistente se assim o fosse. Não faz sentido pensarmos em tricotomia, porque depende do dualismo e depende de uma visão que separa o ser humano em esferas antagônicas entre si. O que acontece no modo psíquico, no físico, no modo social, afeta o ser humano na sua integralidade, porque o ser humano é um único ser, mas que tem constituições que fazem esse ser único e integral, como, por exemplo, o aspecto fisiológico, psicológico, de espiritualidade, do sociológico. Portanto, só há uma maneira de entendermos o ser humano e de cuidarmos desse ser humano. O entendermos e cuidarmos dele na sua integralidade, sem quaisquer distinções entre espiritual, entre alma, entre corpo, porque isso tem se mostrado ao longo da história ser uma divisão infértil, não cristã e profundamente marcada pelo dualismo da filosofia platônica, que altera o modo de entender a realidade proposta pelo judaísmo e pelo cristianismo inicial. Maravilha, posicionamentos feitos aí. O teólogo aqui, o áudio do teólogo Jansen Racco, ele vem para complicar mais ainda o negócio, porque quase que colocou a gente como a trindade, né? Ou seja, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, estão de forma diferente. Então ele coloca aí que é uma divisão infértil, não cristã, alinhado com filosofia platônica, anticristã, que nós somos um único ser com estruturas diferenciadas, ou seja, por aí. Daí essa minha consideração aqui da trindade, né? Ou seja, com funções diferentes, com estruturas iguais. Então, o negócio complicou para mim aqui, é o Jansen Racco. E temos aqui também a consideração do pastor Everton Alves, que ele menciona que o ser humano ele é composto por 3 partes diferentes: corpo, alma e espírito, mencionando a alma aqui como a consciência, o espírito nosso contato com Deus. Citou o texto de Hebreus 4:12, Coríntios capítulo 14, versículo 14. Portanto, no entendimento dele, nós somos tricotômicos, ok? Voltamos então com os nossos convidados, que terão agora 4 minutos, de 4 a 5, porque eles economizaram pra caramba no começo aqui, né, guardando bala na agulha. Então de 4 a 5 minutos para fazer a sua consideração agora. Começo agora com o pastor Franklin James. Amém, pastor. Então parece que eu tô aqui em aperto, porque o pastor Everton é tricotômico, o pastor Luciano e o mais chique do que o meu nome, Jansen Racco. Não é nenhum dos dois, então sobrou só para mim. Bom, então vamos lá. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7, diz assim: E criou Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe dentro do homem, pelas suas narinas, o fôlego, ou espírito de vida. E o homem se tornou ser vivente, ou alma vivente. Eu quero tomar aqui uma ilustração, tomei até a liberdade de pedir aqui nos estúdios um copo transparente, até também em respeito ao pastor Luciano. Eu trouxe de casa um limão. E eu quero ilustrar porque estamos lá na igreja... Eu juro que eu vi 2 copos ali e eu falei, caramba, as meninas não tiraram o copo usado e deixaram aí, pastor. Agora eu entendi. Tem um mistério aqui. Estamos lá na igreja Aquírios, né, no período da criatividade. O pastor, né, Cláudio até já ministrou lá e estou nessa unção da criatividade. Mas de uma forma didática, como professor que a gente sempre trabalha assim... eu quero ilustrar que o copo, ele é como se fosse a parte material do homem. Criou Deus o homem do pó da terra, tá aqui, o homem, boneco de barro. E Deus, ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, o espírito, que no caso é representado pelo limão. O limão não é uma limonada, pelo menos eu penso assim, o limão é um limão. Um copo vazio, o que ele é? Ele é um copo, ele não é também um copo de suco de limão. Só que a minha atitude de pegar e espremer o limão, vou com cuidado aqui para não sujar os estúdios da Rádio Vida.
é que eu vou espremendo, apertando, pressionando, acaba se tornando uma limonada. O meu propósito da criação é criar, com finalidade final, um copo com suco de limão. Deus, quando ele cria o homem do pó da terra, o copo é a parte material. E a atitude de Deus de soprar nas narinas do homem o fôlego de vida, que é essa atitude que eu estou fazendo de espremer o limão, fazendo com que se torne uma limonada, é a alma vivente. Então, a junção da matéria, a parte material, com essa parte de atitude de Deus de soprar nas narinas a parte espiritual, forma o homem uma alma, um ser vivente. Então, eu posso, ao mesmo tempo, chamar isso daqui de uma limonada ou de um copo com suco de limão. Assim como eu posso também chamar a minha parte espiritual de espírito ou de alma, porque eu entendo que são sinônimos. Assim como eu posso dizer que a minha alma ela está perturbada, como eu posso dizer que o meu espírito está perturbado ou angustiado. Assim como eu posso dizer que o limão está azedo ou essa limonada ela está azeda, porque ambos são sinônimos também. Então, essa composição material do homem, ela foi criado junto com a imaterial de uma forma para não ser separada. Então, o pecado trouxe uma ruptura e é por isso que nós cremos na ressurreição. Porque a ressurreição é que vai trazer a recomposição original, que é a junção dessa parte material com a parte espiritual em sua completitude, porque nós não nascemos para viver essa separação. A princípio, eu diria que é isso. Maravilha! Tá, e esse suco aí, não vamos fazer o que com ele? Olha, eu vou ver se eu consigo tomar, é bom pra saúde, não, né? Então tá bom, porque senão eu já ia tomar ele aqui já ia roubar o teu suco aqui. Limonada. Mas vamos lá então, Pastor Luciano Scala, até 5 minutos para sua consideração inicial. Muito bem. Acerca desse tema, muito legal a ilustração que o pastor Franklin colocou. Penso diferente. Eu acredito que nós somos tricotomistas, que nós somos formados de 3 estruturas distintas: corpo, alma e espírito. Mas vamos lá, vamos pensar acerca desse tema. Um dos teólogos que falou anteriormente apresentou a ideia platônica. Ele se refere à obra A República, de Platão, onde ele vai trabalhar acerca dessa questão relacionada à alma. Santo Agostinho também, um dos pais da igreja, na sua obra Confissões, ele vai pensar na questão da alma, mas nós precisamos entender o que a Bíblia fala acerca da alma. Então nós temos, por exemplo, corpo, alma e espírito. Então nós temos, por exemplo, o texto de Eclesiastes, no capítulo de número 12, e o versículo de número 7, que vai dizer: e o pó volte à terra como era. Ou seja, se refere ao corpo físico. O corpo físico criado pelo pó da terra, certo? E o espírito, e percebe que a palavra espírito aqui, em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 7, o espírito está em letra minúscula. Então é espírito volte a Deus que o deu. Então nós temos, dentro do judaísmo antigo, nós temos essa noção do corpo e do espírito que volta a Deus. Quando nós entramos lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 16, do versículo de número 19 ao 31, nós temos Jesus contando uma parábola. Percebe que na parábola, Jesus coloca a ideia do rico e do Lázaro, que era o mendigo que estava no descanso, enquanto o rico estava no sofrimento. O que nós temos ali? Ali nós não temos o corpo. Ali não é o físico, porque o físico voltou para o pó, na terra. Tampouco nós temos o espírito, porque o espírito voltou para Deus, que o deu. O sopro, conforme o pastor Franklin apresentou muito bem lá no livro do Gênesis. Esse sopro, esse ruá, é de Deus, provém de Deus, certo? O que nós temos ali naquele cenário, então? Nós temos a alma. Porque o que está ali é justamente a alma. O bispo Everton colocou 2 textos que eu já tinha anotado, que são os 2 textos que são mais claros, que demonstram essa questão da tricotomia. Nós temos o texto lá de Paulo, de primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo de número 23, que ele faz uma distinção transparente como o copo.
que nós estamos aqui perante nós. Ele vai dizer, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ponto e vírgula. Em todo vosso, ele coloca 3 matérias aqui, ele coloca em todo vosso espírito, vírgula, alma, vírgula, e corpo. O que me dá a entender que quando Paulo fala acerca dessa divisão, ele coloca de forma muito distinta. Depois nós vamos encontrar o autor desconhecido aos Hebreus, no capítulo de número 4, que também ele vai falar de forma muito distinta acerca dessa divisão. Ele vai dizer no versículo 12, a palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão. Ele vai dizer divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando eu olho para esse texto aos Hebreus, ele fala que a palavra ela tem essa capacidade de fazer essa divisão. Ele vai dividir o quê? Os elementos. E ele apresenta aqui alma, espírito, juntas e medulas. Eu olho para esses textos, tanto do apóstolo Paulo, como esse texto da epístola aos Hebreus no capítulo 4, e eu vejo impossível não pensar nessa estrutura tricotômica do ser humano. Ele sendo formado dessas 3 matérias distintas, sendo o corpo o físico, sendo a alma onde encontra-se os sentimentos e aquilo que vai prestar contas perante Deus, que nós seremos julgados, e o espírito, que é o sopro da vida que veio da própria boca de Deus. Maravilha. Opiniões iniciais dadas então pelos nossos convidados. Estamos discutindo hoje se o homem ele é tricotômico. E eu queria já falar com os nossos convidados aqui, o nosso tempo hoje está mais tranquilo, sobre a opinião dada aí pelo Jansen Rocco. Vocês acreditam que nós podemos descartar esta possibilidade? Eu confesso que eu não tinha ouvido essa colocação feita por ele até hoje, nunca tinha ouvido essa consideração. Porque ele trata como uma coisa só. Bom, se é uma coisa só, então quando nós morremos, nós vamos pro cemitério. Foi enterrado. Chegou lá e enterrou. E agora? Então tá lá o corpo, a alma, o espírito, fica tudo mesmo. Isso é tudo junto. Então, vocês concordam que daria pra gente descartar e vamos tratar somente de dicotômico e tricotômico? Ou essa hipótese continua na mesa? Eu não trabalho com essa hipótese, até porque eu não vejo sentido, né, de pensar o homem numa substância apenas. Eu acredito em 3 substâncias. A dicotomia não é difícil também de nós compreendermos. Existem textos que parece ser isso mesmo, mas essa noção que ele apresenta eu descarto. Exatamente, até porque assim, o que eu concordo com ele, que eu pensei que ele iria por esse caminho, de mostrar a unidade. E eu penso assim, essa é a ideia dicotômica, que o homem ele é um todo, ele não é divisível. Sim, o fato de ser um ser integral, beleza. Exatamente, a composição que faz ele ser uma unidade completa é a parte material, e é que eu me perdi no entendimento dele. Porque nós temos uma parte material, uma parte espiritual, e essa parte, a Bíblia diz que ela é separada. O pecado, quando veio, trouxe essa ruptura. Então, a parte material, que é o corpo, vai morrer um dia. Mas a parte espiritual, eu creio na imortalidade da alma. Acredito que, não sei, o pastor também pensa assim. Então, essa é a parte espiritual que vai permanecer. Maravilha. Então, só para deixar claro para o ouvinte, porque senão o ouvinte já fica com 3 hipóteses na cabeça. Então, estamos discutindo aqui entre dicotomia e tricotomia. Nós vamos para o intervalo, mas antes de ir, eu quero saber o seguinte. O que é isso que eu tenho na minha mão aqui? É uma limonada. Pastor? Luciano? Olha a dificuldade de dividir, né? Caldo de limão isso daí. Eu acho que é um suco de limão também, porque só tem um limão aí. Não, limonada, na realidade, tem segundo o pastor Franklin James, isso aqui é a alma. Então, aí não, colocando água pra virar limonada... É o homem sua interesa, mas o copo é o corpo e o suco seria a alma. E o espírito é a água. Não, então eu posso tomar? Se você aguentar, não tá azedo, não? Ô, pastor Cláudio, e há um adágio antigo de que quando a pessoa... isso é puro, hein? Nesse frio... Gente, pensa numa alma azeda. Pensa numa alma azeda. Pastor Cláudio é raiz mesmo. Rapaz, vamos pro intervalo que eu vou tomar água. Vamos pro intervalo e a gente volta já já.
O debate da vida volta daqui a pouco. WhatsApp 12997472010. Coloca a vida na sua lista de contatos. WhatsApp da vida. Não muda de sintonia. Vida FM. Amiga, eu amei o seu óculos, tá linda! Ai, eu comprei na Zion Óticas. Eles têm uma variedade incrível de marcas e as melhores lentes, sabia? Pensou em óculos? Pensou na Zion Óticas. Venha nos visitar. Avenida Siqueira Campos 58 ou no Espaço HR Mall, na Avenida São João, número 2, em Jacareí. Ah, e sabia? Se você fizer o óculos e disser que é ouvinte da vida, o exame de vista é gratuito e ainda ganha um desconto especial. Siga a Zion no Instagram, @Zion.óticas. Zion Óticas, uma visão que te conecta com o mundo e transmite saúde, segurança e verdade. Música boa, toca na vida. Fala, pastor, a paz. Eu vi durante os avisos que a programação da igreja tá uma bênção esse ano, hein? É, meu filho, tem muita coisa boa pela frente. Ah, pastor, só falta um bom aplicativo e um site pra ficar top, né? Eita Deus, aí é só com um milagre. E aí, que tal uma plataforma completa para a sua igreja com aplicativo e site totalmente integrados? A InChurch é uma plataforma de gestão completa para sua igreja crescer com excelência. Por isso, a InChurch está dando um cupom de R$2.000 para a contratação da plataforma. A hora é agora. Entre no grupo das igrejas que estão avançando. Saiba mais em inchurch.com.br ou pelo WhatsApp 11 93397 5198. Sua igreja vai avançar com tecnologia de ponta. Vem pra InChurch. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. E você, empresário, você mesmo, empreendedor que está aí nos ouvindo, quer aumentar as vendas do seu negócio de uma vez por todas? Quer se destacar da concorrência usando estratégias comprovadas de marketing digital? Então ligue agora para a Agência Chairo, a agência 12 vezes premiada e que vai fazer a sua empresa decolar no digital. Ligue agora ou mande um WhatsApp 11 98274 5116 11 98274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. O som que é tudo de bom, vida! Agora, Palavras de Vida com o pastor Cláudio Apolinário. O salmista diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Me permita traduzir. Eu olho para todo lado e eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais para onde ir. Mas o próprio salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, preste atenção. O seu socorro vem do Senhor. Quantas pessoas já te decepcionaram com promessas não cumpridas? Mas creia, Deus nunca te abandonou e Ele nunca vai te abandonar. Ele é fiel e no tempo certo te dará o escape. Creia, Ele está aí, do seu lado. Eu quero abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Que Deus te visite e que Ele te abençoe com toda sorte de bênção. Siga o pastor Cláudio Apolinário no Instagram, @Cláudio Apolinário. Muito mais vida, muito mais bíblica. E olha só que eu tô sabendo, Cláudio Apolinário, pré-candidato a deputado estadual. É isso mesmo, Cláudio? Simone, que desafio, hein? Muito. Que desafio, que desafio. Eu quero aproveitar e pedir a vocês que orem por nós, orem por mim, pela minha família, né? Recebi um convite para ser pré-candidato a deputado estadual e nós temos orado a Deus, pedido a Deus sabedoria, e esse convite surge em um ambiente que para mim não é um ambiente novo. Meu pai foi deputado estadual
estadual por 3 mandatos, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi governador do estado por 10 dias. Estava até mostrando para Simone esses dias aí um livretinho que meu pai na época Quase fez. que eu pego para mim, hein? Meu pai tinha cabelo branquinho, bigode, tava gordinho, né? E aí ele orou bastante, o cabelo branco caiu, ficou só os pretinhos, né? O bigode dele também caiu. Vou orar também, temos um branquinho aqui. Tava magrinho, né? E meu pai teve uma vida pública, graças a Deus, ilibada. Mais de 30 anos envolvido na vida pública e ali representando o povo de Deus, representando a Igreja de Cristo. Então, se for esta a vontade de Deus, a minha oração é esta. Se esta for a vontade de Deus, que eu possa representar a população do nosso estado na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. É um grande desafio, ganhar não é fácil. Eu diria que se abrir as urnas no dia 2 de outubro e eu for um vitorioso na eleição, eu não tenho dúvida nenhuma de que foi a mão de Deus, foi um milagre de Deus, porque não tenho grandes igrejas apoiando, não tenho grandes instituições apoiando. O que nós temos são amigos, pessoas próximas, pessoas que têm um coração em Deus e que já estão se dispondo a ajudar. Então eu creio que esse é o nosso caminho. Se essa for a vontade de Deus, no dia 2 de outubro estarei na Assembleia Legislativa, ou melhor, sairá o resultado, e se for essa vontade de Deus, no ano que vem estarei na Assembleia Legislativa representando o povo de Deus, representando o Evangelho, os valores, principalmente os valores. Num momento tão difícil que a gente está vivendo, né, de valores que estão sendo aí confrontados, que nós estejamos ali para representar o povo de Deus. Essa semana passada eu dei a notícia de uma escola em Minas Gerais que foi multada. Na realidade, o Ministério Público entra com uma ação para multá-la em R$500 mil. R$500 mil. E detalhe, não parou por aí. O Ministério Público pede que ela seja multada em R$500 mil, pede que ela peça desculpas à comunidade LGBT e peça que a escola, que é uma escola confessional, uma escola cristã, que eles façam um material defendendo a causa LGBT. Como assim? Então, ou seja, nós vivemos hoje de um ativismo judicial, de um ativismo do Ministério Público por essas questões, e nós precisamos ter representantes. Então, eu entendo que essa eleição é uma eleição plebiscitária, nós estamos definindo o rumo, o futuro do nosso país com relação a valores e princípios, e se for a vontade de Deus, eu gostaria de representar o povo de Deus na Assembleia Legislativa, representando com relação a esses valores e princípios judaico-cristãos. Então, ore por mim, ore pela minha família, se for a vontade de Deus, assim será. Amém? 96.5 Debate da Vida. Debates da Vida está de volta. E você, já participou? Ainda não? Mandou o seu áudio, o seu vídeo lá no nosso WhatsApp da Vida, 12997472010. Tem também, ó, a nossa enquete, qual você pode ir lá no nosso YouTube, Eu Tô na Vida, e votar. E, claro, assistir a transmissão do programa por lá e participar também através do chat, né, Cláudia? E como que tá a nossa pesquisa? Vamos lá, então, a nossa enquete. A nossa enquete está dizendo o seguinte: o homem, ele é tricotômico? 76% atualização de agora, 76% dizendo que sim e 24% dizendo que não, ok? Então, 76% entendem que o homem é composto de corpo, alma e espírito. 24% entendem que não. Você pode mudar o resultado, tanto que acabou de dar uma viradinha ali, já mudou um pouquinho de novo, já foi para 74 a 26. Então, a cada bloco, nós vamos atualizando vocês com relação ao resultado dado pelo ouvinte através da nossa enquete. Se você está na Vida 96,5 nos ouvindo, mande a sua mensagem aí e também participe através da nossa enquete que está disponível no YouTube, ok? youtube.com/Eu Tô na Vida. Lá você pode participar da nossa enquete. Vamos então à participação dos nossos ouvintes, Simone. Vamos lá, áudio do Salomão, também o áudio do Clerivelton e da Denise Vieira. A paz do Senhor, pastores. O ser humano, ele é único. Ele não pode ser dividido, porém ele é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito, que são inseparáveis, porque se separar, ele deixa de ser um ser humano. Mas ele tem o corpo, alma e espírito, e alma e espírito não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, a paz do Senhor, irmão Clerivelton de São José dos Campos, referente ao tema que está sendo abordado neste debate, eu creio, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1, nós também somos tricotomos, né? Se eu não estiver errando a palavra, corpo, alma e espírito. Então, imagem e semelhança de Deus. Bom dia, né? Tô aqui ouvindo de novo o debate. Eu sou uma ouvido assídua, né? Tô sempre ouvindo o debate.
Eu aprendi, né, desde criança, né, que eu cresci no evangelho, né, apesar que eu fiquei um tempo afastada, eu sempre aprendi que a gente era feito de corpo, alma e espírito, né. E através desse debate aí eu vou entender se realmente foi isso ou se não foi. Então hoje eu estou aqui só para ouvir e entender o que vocês vão falar aí. Maravilha, irmã Denise, obrigado pela sua participação, o irmão Erivelton também, Erivelton, né? Erivelton e também o irmão Salomão que no começo eu fiquei na dúvida se ele não estava indo na mesma linha lá do Jansen Rocco, mas aí depois ele emendou dizendo assim, falou, não pode ser dividido, mas somos corpo, alma e espírito, portanto o irmão Salomão também tricotômico. Então o irmão Salomão tricotômico, o irmão Erivelton tricotômico e a irmã Denise não sabe, ela ouviu... Mesmo. Hã? É Clerivelton. Ah, é Clerivelton. Ok, irmão Clerivelton. E a irmã Denise falou que aprendeu que sempre foi corpo, alma e espírito, mas tá aqui pra ouvir e aprender. E a Mauricéia Silva também mandou mensagem dizendo, nunca ouvi falar disso, estou curiosa pra aprender. Luiz Fernando São José dos Campos, eu creio que sim, que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Léo da Silva, sim, somos subdivididos em 3. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela que o ser humano é um ser tricotômico, isto é, formado de espírito, corpo e alma. Irmão José Alves dos Santos, o homem é formado de corpo, alma e espírito. E a Jaque Cruz, esse tema é para sentar e aprender. Muitas opiniões diferentes sobre o assunto. Tem uma pergunta, quando o ser humano morre, o que volta para Deus é a alma ou o espírito ou os dois? Senhores. Eu acho que esse último comentário, ele é bem interessante, né? Porque nós temos o seguinte, Eclesiastes 12:7 diz que o espírito volta a Deus que o deu. O corpo perece. E o que presta contas, o que é julgado, o que de fato passará pelo juízo, porque o espírito voltou para Deus, o corpo perece. Daí fica a questão, né? Onde que vai parar a alma? O que vai ser julgado, então, naquele grande dia? Pastor Franklin. Então, a minha dificuldade é de entender a visão tricotômica, principalmente sobre a questão do espírito. O espírito, eu entendo que ele é sinônimo de alma. E quando o texto de Eclesiastes fala que o espírito volta a Deus, eu entendo ali o contexto de que está dizendo que o homem... Porque o Antigo Testamento não apresenta essa distinção de espírito e de alma. É no Novo Testamento que nós vamos essa distinção. E aí eu poderia até abordar, porque os textos que os tricotomistas realmente se baseiam é o que o pastor Luciano mesmo mencionou, que é 1 Tessalonicenses 5 e Hebreus 14. E é interessante que eu gostaria de dizer assim, a ênfase bíblica é de mostrar o homem na sua totalidade. E quando o Novo Testamento apresenta essas partes, que nenhum dos que fizeram o áudio falou assim que o homem ele não se divide, mas ele é tricotômico. Ele já está dividindo, se ele pensa dessa forma. Por quê? Quando aparece 3 partes, a ênfase é de mostrar justamente a totalidade e não a divisão. Por exemplo, existe um critério que é muito utilizado no pensamento hebraico, que é o paralelismo, que é uma ideia de reforçar aquilo que eles estão falando. Por exemplo, o texto que o pastor Luciano usou, de Hebreus 4:12, que fala sobre que a palavra de Deus é como uma espada que divide a alma e o espírito, ali parece que o autor de Hebreus está dando a entender que há mesmo distinção de alma e de espírito, mas a ênfase não é nas partes, mas sim no poder da palavra, porque juntas e medulas não podem se dividir, que é a parte material, é algo indivisível, assim como a parte espiritual, que é a alma e o espírito, é algo indivisível, mas a ênfase de mostrar que o poder da palavra, ela pode até chegar a dividir aquilo que é indivisível. Há termos que são colocados para demonstrar essa questão da espada, da lâmina que divide. E um dos termos que uns vão usar, que é dividir duas coisas distintas, como se fosse separar. E a outra é dividir uma coisa única partindo ao meio. E o texto dá essa ênfase de que é dividir uma coisa única partindo ao meio, que no caso seria a alma e o espírito, mas que isso não se divide. Tanto que está fazendo ali um paralelismo hebraico para mostrar que o poder da palavra pode fazer até aquilo que é impossível. Tessalonicenses, que fala seja conservado corpo, alma e espírito, é a mesma forma, ali é uma figura de linguagem, porque a ênfase é de mostrar que o homem no seu todo
tem que se santificar. Porque se nós pensarmos assim, o texto lá dos evangelhos, os evangelistas que vai dizer que nós temos que amar a Deus e o próximo com todo o nosso coração, força, com entendimento e com... fala de 4 partes ali, fala de 4 partes. Então nós já estamos falando de 4 partes, mas ali são uma figura de linguagem para mostrar o todo. Então eu tenho dificuldade, até a questão do espírito, eu não sei o pensamento do pastor Luciano, porque segundo a visão tricotomista, o espírito ele é puro, porque ele vem de Deus, então ele não é contaminado. A alma é contaminada. Eu já penso que o pecado, quando pegou o homem, corrompeu na sua totalidade. O homem ele é corrompido tanto na sua parte material e na sua parte espiritual. Eu não consigo ver que o espírito, não estou dizendo que esse é o pensamento do pastor Luciano, mas da maioria dos tricotomistas, é que esse sopro, que no caso é o espírito separado, que vem de Deus, ele é puro. E aí eu tenho dificuldade, porque a Bíblia mostra até passagens mostrando mesmo sinônimos de espírito sendo impuro. Então o senhor faz uma divisão de que o Antigo Testamento cita apenas corpo e espírito. E espírito, o nefesh, que é a alma, né? A palavra alma E no Novo Testamento é que surge esta divisão. Que eu concordo com que ele, querendo ou não, o contexto lá do primeiro século teve aquela influência platônica de que filosófica, que a alma era a parte espiritual era pura e o corpo era impuro, mas não, Deus criou tudo puro. O pecado corrompeu tudo, então nós somos corrompidos completamente e quando formos restaurados, vamos ser restaurados completamente. Se o espírito volta a Deus, e na ressurreição, a alma vai se voltar ao corpo, vai se juntar, porque originalmente Deus não criou o ser humano para ficar dividido, a sua parte material da sua parte espiritual, mas quando houver a ressurreição e esse espírito, então nós vamos ser como? Um ser com corpo, alma, e aí vai ter esse espírito, mas esse espírito é de Deus, então eu me perco nessa questão do espírito. Pastor Luciano. Então, porque quando nós olhamos para esse sentido, essa questão do espírito, juntar o espírito e a alma como uma matéria apenas, ele vai ter alguns desafios, alguns problemas. Eu vejo, por exemplo, a questão quando diz lá em Eclesiastes que esse espírito volta a Deus, né? Então todo espírito volta a Deus, então todas as almas voltarão para Deus. Esse eu vejo como um dos desafios. Porque se eu acredito assim, eu estou dizendo o quê? Que todos voltarão para Deus. O que o texto em Eclesiastes, ao meu ver, na minha leitura, está dizendo é que esse espírito pertence a Deus que o deu. Agora, a alma é aquilo que será julgado, que vai ser apresentado perante Deus para o juízo. Essa é a minha forma de entender, por exemplo, Eclesiastes. Agora, o que seria a alma? Para que o ouvinte entenda. Espírito é mais fácil a gente falar, né? O espírito. Agora, o que é a alma? A alma é a faculdade mental, onde estão os sentimentos. É aquilo que vai ser julgado perante Deus. O senhor concorda com isso, pastor? Perece, o corpo é físico, perece, vira pó, né? O espírito... O corpo, acho que não tem dúvida, né? Não, o corpo é corpo. Ninguém discute, corpo é né? material. É o material. Agora, este imaterial é que há a divisão para os tricotomistas entre a mente, então, ou seja, é o cérebro humano, ou seja, onde estão os sentimentos, e o espírito. A pergunta é, os dicotomistas entendem que alma é o quê? O que seria a alma? É a parte espiritual. E em tudo, seja alma ou espírito, seja a psique ou seja o pneuma, está ali concentrado, porque nós temos nossos atos sensoriais que remete à questão, né, interna, mas é um contexto todo espiritual, então está concentrado ali. Então a minha mente, ela é espiritual? Então, porque a mente, ela é imaterial. Psique. Que é imaterial, ela não é, ou você considera que ela é material? A mente, segundo, é que assim, não é o campo, até a minha esposa é psicóloga, e eu tentando ajudar dela, até ela meio se perdeu até na área psicológica, eles têm essa confusão, porque segundo a psicologia, a alma, a psique é a mente. A mente. Então, quando alguém tem alguma questão depressiva, ansiedade, é alguma coisa biológica, material. Mas ela está interligada com influências espiritual. Então, é um todo que é... Sim, mas ela não é corpo. Não. Não é corpo, ponto. A mente? A mente, ela é... Até o meu dado momento de entendimento, ela faz parte da parte material. Por quê? Porque geralmente quando alguém tem alguma questão de ansiedade, é algo externo. Então, geralmente, estou vendo uma notícia. Então, mas exatamente. Eu vejo, desculpa cortar, não, mas eu vejo o corpo aqui, o espírito aqui e a alma que faz essa conexão.
Então, ao meu ver, a alma, ela está... Tenta imaginar três círculos, né? A alma, ela está entre... Ela corpo, faz a intersecção. Exato, entre o corpo físico. Lembrei do desenho lá da matemática e tal, da física. Exatamente. Era mais ou menos isso aí. Mas é espiritual? Eu vejo para esse sentido. A alma, sim, como é espiritual, mas ao mesmo tempo, porque... Atuando no corpo. Exato, porque se eu tô depressivo, por mais que isso reflete, vai né? refletir no meu corpo. E vai refletir no meu, Tanto que a própria psicologia vai chamar isso de psicossomático, né? Ou seja, o corpo vai somatizar. Se você somatiza e reflete no corpo. Agora a pergunta é, esta alma, esta mente, ela é material? Então, segundo o áudio do... Esqueci o nome dele. Ele... pensa dessa forma, de que não tem como separar tudo que você sente em questão da parte material, reflete na material, o que você passa na parte material, reflete na parte espiritual também. Então, se, por exemplo, eu tenho alguma deficiência física, a minha parte espiritual e material, ela vai sentir. Não, tudo bem, elas vão agir entre elas, mas dá pra gente dizer que é a mesma coisa? Não. É que a Bíblia, o desafio é que a Bíblia mostra separados. Né? A Bíblia, por exemplo, Paulo falando aos Tessalonicenses, ele mostra de forma distinta. Ele fala espírito, alma, corpo. Depois nós temos aos Hebreus, que também fala de uma divisão. Ele pode dividir, penetrar. Por que os apóstolos, os evangelistas surgiram com essas palavras? Porque se é para falar da integralidade, como o senhor comentou... Que é a ênfase do texto. Sim, mas a ênfase, se não existisse, só usa um termo só. Então só usa alma. Se usa só alma, já não estaria resolvido? Ou seja, corpo e alma? Sim, exatamente. Por qual motivo que eles teriam usado esses três nomes? Porque para eles, na cabeça deles, é sinônimo. É sinônimo. Então, é a parte material. Por exemplo, quando a gente pega João 12, 27, nós vamos ver aqui o próprio Senhor Jesus dizendo, ó, a minha alma, ela está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? 12, 27. Mas já em 13, 21, ele vai dizer que não é a sua alma, mas é o quê? O seu espírito, como diz assim, ó, após haver dito essas palavras, perturbou-se no seu espírito. Então você vê que o espírito, ele é como se fosse a alma, porque o seu espírito é aquele que vem de Deus, então não pode ser algo corrompido. Eu sou traducionista, não sei o pensamento do pastor. Eu acredito que é passado para os filhos toda a questão material e espiritual. A minha dificuldade na questão tricotomista é que parece que Deus está criando o espírito. Então, se nascer uma pessoa agora, Deus, que é a visão pré-existencialista da origem da alma. Não, tem gente que tem um banco de espíritos lá. As almas, né? É como se fosse um jogador no aquecimento. Mas, ó, chegou a hora de ir pro campo, vai lá. Mas e aí? É pura, mas entra em contato com o corpo, se corrompe ou permanece? Porque dentro desse corpo, dessa parte material, tem esse espírito puro que está interligado, como mesmo os tricotomistas pensam, com a alma, mas a alma é corrompida. Como que pode, então, essa mistura pura com a parte impura? E aí é que eu crio esse nó na cabeça. Olha, eu vou trazer um fato aqui, um texto aqui que pode nos ajudar ou pode complicar mais o negócio ainda. Porque, na realidade, eu acabei de clicar aqui, qual é a diferença entre alma e espírito? E aí me veio aqui uma consideração espírita. Que os espíritas entendem que a alma... Vai confundir mais, eu acho. É o espírito encarnado. Ei. E que o espírito é a alma desencarnada. Então, ou seja, a alma, mente, ela nada mais é do que o espírito que encarnou. Então, ou seja, é o espírito que se transforma em realidade através da mente. Essa teoria não acaba estando mais alinhada com a visão dicotomista? Não. Porque alma e espírito é uma mesma coisa? Então, mas na visão deles, eles acreditam na reencarnação. Pode ser que para eles, nesse pensamento, não seja a mesma parte espiritual daquela parte material. Às vezes pode ser uma outra, porque eles acreditam em incorporação. Então, a Bíblia diz assim, quando eu for ressuscitar, não vou ressuscitar uma outra alma, uma outra parte espiritual, um outro corpo. É o mesmo, eu sou em totalidade. Então, isso aí eu não consigo entender que tem nada a ver com a visão dicotomista, não. A visão dicotomista é de mostrar a totalidade. Na verdade, eles pensam exatamente nessas duas matérias. Eles pensam no corpo e nessa matéria espiritual sendo uma coisa só, né? Eles tem essa tendência a pensar de forma na dicotomia. Exatamente. Ah, tá, não, no sentido sim. Eles que o espírito e a alma nada mais são do que a alma é o espírito encarnado e o espírito é a alma desencarnada. Sim. Se for como sinônimos, eu até posso concordar.
É o que a visão dicotomista ela pensa. Bom, vamos ver aqui o que dizem os nossos ouvintes. Deixa eu pular aqui e voltar para nossa pauta. Temos mais áudio, Simone? Temos sim. Então temos áudio do João, do Wellington Moura, de São Paulo, e José Alves, de São José dos Campos. Vamos ouvi-los. O homem é feito do barro e do vento. Os dois juntos parece ser 3. Mas se tirou o vento, vira em 2. Bom dia a todos da Rádio Vida, Graça e Paz, me chamo Wellington Moura, de São Paulo. Eu acredito na dicotomia. Eu entendo que tanto alma como espírito no caso rua, e alma psique, eu entendo que são termos intercambiáveis para se referir à mesma coisa. Então eu acredito que a dicotomia é a posição mais coerente biblicamente. A paz do Senhor e a todos os debatedores, São José Alves aqui de São José dos Campos. Eu, na realidade, quero fazer uma pergunta. A Bíblia diz, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26, que Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Deus tem corpo? Se Deus tem um corpo, ele tem corpo, alma e espírito. Se Deus tem o corpo, o homem é tricotômico. Olha, acho que a consideração do meu José Alves ajudou a complicar mais um pouquinho o negócio, né? Porque Deus tem corpo? Não, é um espírito. Deus é espírito. Ali então, é uma linguagem simbólica, né? Então, porque a colocação dele é, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, então Deus tem corpo. Não é por aí, né? Não dá pra gente avaliar por aí, porque Deus, ele é espírito. E nós vemos até o paralelismo nessa passagem, porque imagem e semelhança é a mesma coisa, tá dando a ideia de reforçar. E o que nos torna diferente dos animais é justamente sermos essa imagem de Deus na questão de termos a racionalidade. Bom, o Pedro Melo, eu acredito que somos tricotômicos. Luiz Fernando, nossa, esse Jansen complicou mais ainda. Então, quando o corpo vai para o túmulo, o corpo e a alma fica lá junto, aí foi exatamente a colocação que eu fiz. Não tem fundamento, visto que a parte imaterial volta para o Senhor. Ele, José das Chagas, disse Jesus, antes temei a Deus que pode jogar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Daiane Ferreira, Hebreus 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva, poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Sem dúvida, somos seres tricotômicos. Wellington Moura, creio que o homem é napolitano. E agora? Agora, o que é isso aqui? Sorvete, será? Então, eu acho que aqui... Irmão Wellington... É que napolitano tem 3 sabores. Napolitano, tá vendo? Vocês, vou te falar, vocês são... chocolate e morango. Como dizia o meu pai, termo do meu pai, vocês são teólogos de meia pataca. Quem resolveu aqui o enigma foi a Simone. Eu falei sorvete, né? Porque napolitano é isso aí mesmo. Ele tem o vermelho, o branco e o preto, né? Ou seja, isso, morango, baunilha, creme e chocolate. E chocolate. Ô, irmão Wellington, tá vendo? O senhor é um teólogo de excelência. A Simone aqui matou a charada. Vamos lá, Lindel Alves. Na verdade, o ensino bíblico é que o homem é um ser holístico. E aí, me ajudem agora a traduzir aí a colocação do Lindel. Eu até posso concordar, porque ser holístico é essa totalidade, insubdivisível. Porque, por exemplo, quando lá em Gênesis Deus ele vai criar o homem, ele cria na sua totalidade, e depois tem o bara, né, que é criar do nada. Deus vai dar a forma, e esse poder que temos de recriar, no caso gerar descendentes, é um poder que vem de Deus, não vem de nós. E é um todo, é passado num todo. Então, segundo a visão tricotomista dos pais, o que só passa para os filhos é a parte material, que é o corpo, e a alma, o espírito já não passa. Então aí já quebra a visão holística de que o homem ele é um todo. Que eu penso assim, que vai passar tudo para... Como assim? A alma, ela é transmitida pelos pais? É toda a parte física, que é a visão traducionista. Então Deus ele criou, Deus não continua criando. Tudo que ele criou, já criou lá no Éden. Então ele deu o poder do homem de multiplicar. Então essa multiplicação, quando tiver os meus filhos, foi passado essa criação do poder de Deus. Tanto a parte material, a parte espiritual. Lógico que é Deus
que criou, mas ele não está criando ali no momento, a cada criança nasce, que é a visão... Não existe uma fábrica de alma ou de espírito. Sim, como se Deus estivesse criando novamente tudo. Já criou lá, o que ele está dando agora, ele deu forma e disse reproduzir. Então, por exemplo, um gato, se a gente cortar o rabo de um gato, e ele vai ter ali um relacionamento com o outro gato, vai nascer os filhotinhos, mas não vão nascer sem rabo. Os filhotinhos vão nascer com rabos. Por quê? Deus já criou com a totalidade, com o rabo. Então não é porque, por exemplo, tirou uma costela de Adão, então todos nós temos só uma. Não, Deus já, originalmente, Adão criou tudo. E aí disse produzir, reproduzir, e o que nós temos hoje é a reprodução daquela criação original, na sua totalidade. Não na metade, como a visão tricotomista, que é só a alma, e o espírito Deus está criando novamente. Está criando. Que até o texto que muitos usam de uma forma errada, de Zacarias, que Deus... Mas esta é a visão tricotomista, de que Deus ele vai criando o espírito? Bom, eu não entendi muito bem. O que eu entendo é que esse espírito ele vem de Deus... E que não é transmitido de um pai para o filho. Então, se não é transmitido de um pai para um filho, qual é o momento que esse espírito entra no ser humano? Se não foi lá, desde o Éden, já permitido por Deus. É no momento da concepção. Então, não sei se o pastor vai pensar dessa forma, mas o pensamento tricotomista geralmente é esse. De que então vai nascer uma criança, o que é passado do pai é a questão almática e a questão... do corpo, mas o espírito é na hora ali que Deus cria. Maravilha, vamos fazer o seguinte, a gente vai pro nosso intervalo, a gente volta já, vamos ter ajuda aí no próximo bloco, participação especial, e a gente já volta discutindo este assunto. E aí, você acredita que o homem ele é tricotômico? Venha pra cá e participe com a gente. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. A paz. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Preste atenção. O rei precisa de você. O reino precisa de você. Deus nos chamou para um propósito: pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Temos recebido muitos testemunhos e acredite, você é o grande responsável por tudo que está acontecendo. Sempre que você contribui, mais vidas são alcançadas e Deus se alegra de cada um de nós. Deus tem colocado em nosso coração o desejo de avançar, de ver mais vidas sendo alcançadas, e eu quero te convidar para este desafio. Contribua, faça o seu Pix agora no doe@biblicavida.com.br, chave e-mail doe@biblicavida.com.br. Vidas estão sendo transformadas e a sua contribuição nos dará a oportunidade de avançarmos ainda mais. Faça parte deste movimento, faça parte deste propósito e que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Música boa, toca na vida. Oi, tudo bom? Quanto tempo? Não é? Tá estudando? Tô estudando teologia, acredita? Pois é, eu sempre quis estudar teologia, mas eu não arranjo tempo e os cursos são caros. Mas você já ouviu falar no Trilha 7? Não, o que é isso? Trilha 7 é uma plataforma que organiza e disponibiliza conteúdos teológicos de vários tipos. É como um Netflix teológico, por exemplo. Lá você encontra história da igreja primitiva, história da igreja brasileira, bibliologia, angiologia, cristologia e muito, muito mais. Nossa, e como eu faço para me tornar um trilheiro e ter acesso a esse conteúdo? É muito fácil. Para se tornar um trilheiro e ter acesso a todo esse conteúdo, basta você escolher um dos planos que custa menos que uma pizza. Acesse o site trilha7.com.br ou então manda uma mensagem para 011 93355 6677. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida.
Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Vida, tudo de bom. Som. 1, 2, teste. Dudu, acho que nós já estamos ao vivo. Tá bom. Atenção, ouvintes. Olha nos meus olhos. Para, Dudu. Tá bom. Atenção, ouvintes. Interrompemos a programação para avisar que... Todo sábado às 10 da manhã tem Bíblica Kids. Chama todos seus amiguinhos e vem com a gente. Muito mais vida, muito mais bíblica. Rádio Vida e Bíblica Vida juntos aqui. Uma programação diferenciada, né, Cláudio? Começamos aí o dia com o clamor pela vida, abençoando a vida das pessoas com os devocionais, né? Ele tá tão gostoso, Simone, que a gente começa com o clamor pela vida. No meio, final do dia, temos o clamor pela vida. E depois, na madrugada, temos a madrugada bíblica vida. Momentos de devocionais, momentos de oração, de intercessão pela sua vida. Então, a minha gratidão a todos que têm nos acompanhado, a todos que têm caminhado conosco. Esses dias, conversando com uma pessoa, a pessoa me falou uma determinada coisa. Eu falei assim, olha, seria muito interessante que você... comentasse isso com o seu pastor, caminhasse com isso com relação a ele. Ele falou, não, pastor, mas eu não te avisei que eu sou Bíblica Vida? Eu falei, ué, mas como assim? Ele falou, não, eu sou Bíblica Vida. Desde que começou os cultos de ações de graça, eu sou Bíblica Vida. Aí eu brinquei com ele e falei assim, olha, então, meu irmão, então eu como seu pastor, então já que eu sou seu pastor, eu preciso lhe puxar a orelha, você está precisando congregar, né? Ou seja, eu sou Bíblica Vida, mas não vai na igreja. Então tem que congregar. Então é muito importante que nós caminhemos juntos. E a minha alegria, a minha satisfação é exatamente essa, de através da Rádio Vida, através da possibilidade da programação que nós temos tido da Bíblica Vida na rádio, nós levarmos o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então a minha alegria, a minha satisfação de caminharmos juntos. Então peço a você que ore por nós, continue orando, para que Deus nos capacite cada dia mais para seguirmos em frente, que você nos ajude divulgando a programação para que mais pessoas possam ouvir a programação e também que você nos ajude, se você puder, nos ajude financeiramente, não por troca, não por barganha, não por compra de bênçãos, mas que você nos ajude financeiramente para que nós possamos avançar, para que nós possamos seguir em frente. Então nos ajude através do Pix, doe@biblicavida.com.br. A chave é e-mail. Então quando você for fazer o Pix, já escolha a chave e-mail doe@biblicavida.com.br. O meu pedido a Deus é que Deus levante pessoas para anunciar. Ou seja, se nós tivermos anunciantes o suficiente para nós conseguirmos subsidiar todas as nossas necessidades, nós nem precisaríamos pedir recurso no ar. Esse não é o nosso coração, esse não é o centro do nosso desejo. Hoje nós só o fazemos porque precisamos. E eu creio que Deus vai te usar para que nós possamos seguir em frente. Então nos ajude através do doe@biblicavida.com.br, ok? doe@biblicavida.com.br, chave e-mail. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida. Debate da Vida está de volta. E você já votou lá na nossa enquete, lá no nosso YouTube? Eu tô na vida? Ainda não? Pode votar na nossa enquete, participar junto com a gente, tendo perguntas aí, ou então quer dar a sua opinião, pode ir lá no WhatsApp da Vida também, gravar áudio ou vídeo de 30 segundos, mandar pra gente, 12997472010. E eu acho aqui que a nossa enquete aqui, alguém tá perdendo, hein, Cláudio? Né? Na realidade, a nossa enquete hoje tá um negócio tá bem doido aqui, porque tá um resultado, daqui a pouco muda o resultado, então o negócio vai e volta. As meninas vão lá e colocam o resultado, aí muda o resultado. Eu, na vez passada, eu dei o resultado, mudou de novo. Então, ou seja, o pessoal tá votando. Glória a Deus, muito legal a participação de vocês. Então, o nosso resultado neste exato momento, já dando aqui essa atualizada, 71-29. Ok? Então, 71% estão dizendo que sim, o homem é tricotômico e 29%
29% estão dizendo que não. Para uma pessoa que perguntou aqui, olha, eu nunca ouvi esse nome tricotômico, o que é isso? Tricotômico são aqueles que entendem que o homem é feito de corpo, alma e espírito. São divididos em 3 partes. Dicotômico é aquele que entende que são divididos em 2, parte material e parte imaterial, ok? E aí que os termos alma e espírito, eles se intercambiam, ok? Então, dando essa explicação rápida para vocês. Nesse terceiro bloco, teremos a participação do pastor Ezequiel Gomes. Alegria tê-lo mais uma vez participando conosco, que vai nos ajudar ou vai nos atrapalhar, viu, pastor Ezequiel? Porque sempre quem entra ou ajuda ou atrapalha na questão. Mas vamos lá, satisfação tê-lo conosco. 4 minutos aí para suas considerações iniciais. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. Eu peço desculpa aqui por estar de capuz, é porque está muito frio aqui em São Paulo. E é um prazer estar com vocês aqui para esse debate. Bom, a discussão sobre tricotomia e dicotomia, ela precisa incluir um terceiro elemento aí, né, que é a posição dos holistas, né, que entendem que, a despeito da gente poder fazer referência a, entre aspas, partes que compõem o ser humano, tudo isso forma uma unidade. E não faz muito sentido a gente se referir a uma dessas partes sem levar em conta o todo. Então a gente, como adventista no caso, nosso entendimento bíblico é que o ser humano não é tricotômico nem dicotômico, mas é uma unidade completa. Então, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo ele faz um argumento interessante para falar do corpo. Ele diz assim: conquanto sejam muitos membros, é um só corpo. Então, para falar da metáfora do corpo, para falar um pouco, inclusive, da igreja e etc. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho 2 braços, 2 mãos, uma cabeça, um tronco, 2 pés, 2 pernas. Então, são muitos membros. Mas isso não faz com que o corpo seja dividido em 15, 20, 10, 3 ou 200 membros. É um corpo só, ainda que ele seja formado de diferentes partes. Assim, a gente pode usar essa analogia para também falar quando a Bíblia diz ou do espírito humano, da alma humana, do corpo humano, tudo isso forma uma unidade. E por que isso é importante? Porque em muitos círculos tenta-se apelar para a linguagem da tricotomia ou da dicotomia para tentar atribuir ao ser humano essas diferentes partes e atribuir a realidade da morte unicamente à parte do ser humano e não a outras partes. Então, por exemplo, entre os imortalistas, se diz assim, que o ser humano morre, mas só morre o corpo. E aí a alma não morre. Só que quando a gente apresenta muitos textos claros, onde a Bíblia diz que aquilo que peca morre, né? O salário do pecado é a morte. Então, por exemplo, a alma que pecar, essa morrerá. Então, se a alma peca, a alma morre, aí as pessoas dizem assim, não. Então, assim, na verdade, tem um terceiro elemento aí, que é um espírito, e o espírito, então, é que não morre. Acho que a utilidade prática do tricotomismo é essa, né? De dizer assim, que, ok, então o corpo morre, aí a alma se desfaz, então ela morre, mas tem um tal de um espírito que não morre. Mas veja, o que diz a Bíblia lá em Isaías 57, verso 16? Ali, Deus está falando com os salvos. Então ele diz assim, eu não contenderei para sempre, não me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim o fôlego de vida que eu criei. Aqui, olha que coisa interessante, a Bíblia ameaça aquele com quem vai contender Deus para sempre, que é aquele que vai se perder, com o quê? O Espírito definhando diante de Deus, fôlego de vida, ou seja, não é um espírito incapaz de definhar e morrer, nem Deus é capaz de matar esse tal desse espírito aí. Não, isso não existe. Se você pecar com o seu espírito, o salário do pecado é a morte. O seu espírito vai morrer. Não existe espírito imortal, nem alma imortal, nem corpo imortal, a não ser, naturalmente, dos salvos, né? Quando ressuscitarem, aí terão corpo, alma, espírito, tudo imortal. Mas, no contexto do pecado,
tudo aquilo que está marcado pelo pecado está sujeito à morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, a principal função do tricotomismo é tentar salvar alguma espécie de doutrina da imortalidade da alma, acaba que não satisfaz, porque aí eles dizem assim, então não é a alma que não morre, mas é o espírito, mas isso não faz sentido. A única forma de alma ou espírito não morrerem é alma ou espírito não terem pecado. E aí, o que não tem pecado, aí tudo bem, aí não morre. Então, o salário do pecado é a morte, o espírito não tem pecado, aí você não morre como espírito. Só que aí você teria um problema. O ser humano pecador seria um espírito sem pecado num corpo ou alma pecaminosa. Ou uma alma sem pecado num corpo pecaminoso. Aí, por exemplo, eu poderia dizer que se eu mato alguém, não foi a minha alma, não foi o meu espírito que matou ninguém, só o meu corpo. Ok. Para eu poder ser uma alma ou um espírito imortal. Não sendo esse o caso, não tem muito o que fazer, então a gente defende que o homem é uma unidade. Se o seu espírito ou alma ou corpo peca, você, ser humano, peca. Assim disse o profeta. Eu falei que poderia ajudar ou complicar. Eu usei até o termo atrapalhar. E na realidade, o pastor Ezequiel, ele traz a visão que nós tínhamos comentado. Vamos descartar ela, que é a do Jansen Rocco? A terceira via. Ele traz essa via. Exatamente, ele traz essa visão do holístico, ou seja, a visão de um só. Então agora nós temos o tricotômico, pastor Luciano Scala, nós temos o dicotômico, pastor Franklin James, e temos o holístico, unicodômico, o monodômico. O holístico aí com o pastor Ezequiel. Vamos lá, então eu já vou, na realidade, abrir para os dois aqui. Não temos participações tem áudio. Tem. Então vamos ao áudio e a gente volta com os nossos convidados fazendo a consideração sobre as falas aqui da visão holística aí do pastor Ezequiel. Vamos lá. Lindel Alves e o José Alves de São José dos Campos. Olha, a crença popular sobre a crença popular sobre o ser humano ser dicotômico ou tricotômico é incompatível com a visão bíblica. Porque quando a gente vai para o primeiro texto, Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Então o texto não diz que o homem obteve uma alma vivente. Então, na criação do homem, nós não temos essa informação do homem ser corpo, alma e espírito. Vai ser, irmão, aqui é irmão Zé Carlos Jaquerim. Fazer uma pergunta para os irmãos. Ô, irmão, será que alma e espírito não é um só, não, irmão? Porque Deus criou o homem, né? Sabemos que quando nós morremos, o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Será que a alma e o espírito não é um só, não, irmão? Explica aí para nós, irmão. Toda honra, toda glória seja da nosso Deus. Maravilha, eu confesso que na hora que eu vi José Alves, eu falei, mas José Alves de novo, que já tinha dado opinião, também, né? Eu falei, o irmão José Carlos aí, ele fala que a Rádio Vida é a melhor rádio do planeta. Deus abençoe, irmão José Carlos. Kleber da Silva Gonçalves, não temos uma alma, somos uma alma vivente. Lá em Gênesis fala isso. Vídeos salvos, mãe, somos corpo, alma e espírito. Jesus no Getsemane disse, minha alma está triste. Até o fim, Jesus disse, em tua mão entrego o meu espírito. Então aqui colocando essa questão de alma e espírito. E o Gerson, acredito na tricotomia. Bom, volto com os nossos convidados então, para fazer considerações aí sobre a fala do pastor Ezequiel, que se apresenta como holístico, ou seja, não podemos fazer esta divisão. Senhores. O irmão que mencionou no áudio que nós não temos uma alma e somos, eu acredito que é o pensamento do pastor Ezequiel, mas não, eu penso que nós temos uma alma, não que nós somos uma alma, porque se eu pensar assim, então quando eu morrer, eu deixo de existir. Eu sei que a visão provavelmente do pastor Ezequiel é do aniquilanismo, se eu não me engano, né? Pode até me corrigir depois, que não é a sobrevivência da alma, tanto do perdido. E aí por isso que eles veem essa questão holística, porque depois disso acabou. Então, por exemplo, se eu morrer, não é só o meu corpo que vai estar se decompondo, mas a minha alma estará, no caso, ativa, não estará no sono, como pensam eles. Então,
para eles é mais fácil pensar assim, porque eles não vê por esse lado de que há essa divisão. Então, a dicotomia não é que a gente faz a divisão, é porque nós temos duas partes, que até o pastor Ezequiel pode depois explanar melhor. Então, como é que eles enxergam? Então, nós temos uma espiritualidade, uma materialidade, essa unidade, então, é definida como holístico. Se ele pudesse até falar um pouco mais sobre a definição holística, apesar que ele falou que é o todo, mas esse um todo tem a parte, né? Não tem como fugir da palavra parte. Ele usou inclusive o exemplo aí do corpo, e ele tá com o áudio aberto aí, se quiser nos ajudar também a corrigir se a gente falar alguma coisa errada. O pastor Ezequiel usou o exemplo do corpo. Então o corpo, ele tem mão, ele tem perna, tudo faz parte de um corpo, mas são partes diferentes. Esse argumento não corrobora exatamente com essa lógica? Ou seja, tá bom, nós somos um. O ser humano, sem a alma, ele é só um corpo, ele é só uma matéria. Sim. Agora, a matéria mais a alma, mais o espírito, ou a matéria e a parte imaterial não formam um corpo? Então, na verdade, nós não temos as duas partes? Pastor Ezequiel. Sim, nós podemos ter essas partes, mas a questão é, a gente não pode atribuir humanidade a uma parte separada. Por exemplo, se eu corto a minha mão, e aí a minha mão está cortada ali, eu não posso dizer que o Ezequiel está ali cortado em cima da mesa, entende? Porque isso faz parte do todo. Mas você fala o Ezequiel se machucou. Isso sim, mas aí é porque eu me machuquei, mas a minha mão sozinha não sou eu. Ou, por exemplo, se eu quisesse caso criminal, eu não matei fulano, foi a minha mão que matou. Não funciona, porque isso faz parte do todo, entende? Então, por exemplo, você não pode atribuir ao espírito sem corpo ou à alma sem corpo a humanidade, como se a humanidade estivesse viva na forma de espírito ou alma. Por exemplo, o espírito tá vivo lá no paraíso ou lá no inferno, não sei aonde. Então o ser humano não estaria morto. Aí o ser humano seria uma entidade sem pecado e não um humano pecador. Ou pelo menos essa parte aí imortal seria sem pecado. E aí, pastor Luciano? Não fica muito filosófico também? Eu penso assim, mas a Bíblia eu vejo com clareza. Eu não trago tantas informações tão densas assim, não. Eu vejo com clareza. A Bíblia fala, por exemplo, do corpo. Fala que o corpo, quando nós morremos, ele perece. Tá simples isso, pronto. O corpo vai perecer. A Bíblia fala sobre o espírito. Que esse espírito que pertence a Deus, volta para Deus. Pronto. E a alma? Porque eu acredito nessa terceira, né? E a alma? Diz lá aos Hebreus, no capítulo de número 9, versículo 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O que vai ao juízo? Se o corpo perece, se o espírito volta a Deus, o que vai ao juízo é a alma. Então fica claro. E esta alma, ela é julgada ou para o descanso eterno ou para o sofrimento eterno. A Bíblia fala isso em diversos textos. Eu vejo com muita clareza. Não vejo tanta confusão. Não precisa confundir tanto. Pastor Ezequiel. Eu acho que o que não é confusão, o que há é um pouco de conceitos um pouco diferentes a respeito do próprio juízo, da própria alma, do próprio espírito, do próprio corpo. E seja como for, a visão holística, ela leva em conta as diferentes partes, mas ela evita que se aplique a lógica das diferentes partes, coisas que realmente vão complicar a situação. Como, por exemplo, no caso do salário do pecado ser a morte. Se o salário do pecado é a morte e corpo morre, mas alma e espírito não morrem, essa alma e espírito tem que ser sem pecado. Aí como é que vai ter uma alma ou um espírito sem pecado sofrendo eternamente em algum lugar? É incoerente. Só poderia justificar a lógica do sofrimento da alma ou do espírito via o pecado desta alma ou deste espírito. Mas se esta alma ou espírito não morre, aí o salário do pecado deixou de ser a morte no caso dela. Então, mas como que o senhor entende que isso acontece, então? A pessoa morreu. A parábola do rico e do Lázaro, né? Lucas 16. Como que fica lá? Então, toda a visão sobre a morte é de que a morte é o fim da existência. Inclusive, por isso, os próprios perdidos têm que passar pela segunda ressurreição em Apocalipse 20. Se houvesse punição e realidade antes dessa ressurreição, eles não precisariam ressuscitar. Os salvos também não precisariam ressuscitar. E no caso da história do rico e do Lázaro, a gente entende ali como uma parábola, não ser tomada de forma literal. Não, ok, mas aí como que acontece essa dinâmica então aí, biblicamente falando? O corpo morreu, foi, por exemplo, matéria. O que diz a Bíblia, né?
Os vivos sabem que hão de morrer, os mortos não sabem coisa nenhuma. A partir da existência da morte, o ser humano, quando morre, deixa de existir e só vai existir na ressurreição. Nossa, cortou pra mim um pedaço aqui. O pensamento dele é que é o todo, então não tem o que nós, tanto dicotomistas e tricotomistas, entende, que após a morte, o corpo ele vai perecer e a alma ela permanece separado. Eles não entendem a separação, então é um todo. Então, no caso... Então o que acontece? Morreu? Pode falar. Morreu tudo. A alma morre. Isso, quando morre, morre tudo. Quando morre tudo. Então, tô tentando puxar aqui o gancho, tá? Mas seio de Abraão, como é que fica isso? Eu não posso negar, né, lógico, com respeito, contradizendo o pastor Ezequiel, que a perícope, né, de Lucas vai partindo 15, 16, fala de parábolas, mas eu entendo ali que a gente não pode deixar o pano de fundo histórico ser real, que são verdades morais e espirituais, então não consigo entender que o rico e o Lázaro seja uma coisa fictícia ou lendária, mas é uma realidade... mito. O mito, sim. O ainda hoje estará comigo no paraíso? Não. Então, porque a alma, também não pode. Se a alma deixa de existir, logo esse texto ele cai. Pastor Ezequiel. No caso a gente entende que a promessa de Jesus ao ladrão da cruz não é que ele estaria em forma de alma no paraíso naquele mesmo dia, mas naquele dia estava sendo garantido que no futuro, com a ressurreição dos justos, o ladrão seria ressuscitado e estaria no paraíso com Jesus para todo sempre. Que é o hoje te digo, estarás comigo no paraíso, mas não está dizendo, né? Mas aí a gente entende que é o hoje mesmo estarás. Então, na realidade, essa é a diferença da... O problema, então, aí não é teológico, o problema aí é de vírgula, né? Porque é isso, põe a vírgula. Olha, ainda eis que te digo hoje, estará comigo no paraíso. Eis que te digo, hoje estará comigo no paraíso. É onde põe a vírgula, correto, pastor Ezequiel? Exato, essa é a discussão. Essa é a discussão. Bom, a Vâunia Durães Freitas. O homem foi feito do pó da terra, e Deus lhe soprou o fôlego de vida em suas narinas, tornando-o ser vivente. Gênesis 2, versículo 7. Paulo César de Aguiar. Sim, o homem é tricotômico, pois nós somos corpo, alma e espírito. O corpo está em Gênesis quando Deus nos fez do pó da terra. A alma, nós temos a consciência e o espírito. Nós temos a consciência e o espírito vem de Deus, pois quando morremos, ele retorna para Deus. Temos aqui também a Lindel Alves. E formou o Senhor Deus do homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Com base nesse texto, o homem não tem alma e espírito. O texto diz, o homem tornou-se uma alma vivente, e não o homem obteve uma alma. O Clerivelton de São José dos Campos, ele faz uma pergunta. Se o homem não é tricotômico, o que vai para o céu após a sua morte? Senhores, pois Ezequiel não preciso nem perguntar, porque na cabeça, no entendimento dele, não vai. Então, tá mais com vocês. É a alma, que para mim é o espírito, é a parte que permanece, porque o propósito original de Deus não era a separação, né, do corpo, que é a matéria, com a parte espiritual, que é o imaterial. O pecado é que trouxe essa ruptura. Por isso que a nossa esperança é a ressurreição, de unificar, que eu sei que o pastor Ezequiel pensa diferente, essa parte material que é o corpo, será o mesmo corpo glorificado, com a parte espiritual, que é a alma. Pastor Franklin, então assim, quando a pessoa perece, quando ela morre, o espírito, alma, ele vai... ou para o paraíso, ou para um estado consciente já de condenação, que é, no caso, o inferno, sem falar das conotações da palavra. Porque assim, não faz sentido, porque se o espírito volta a Deus, que o deu, então todos voltam a Deus, porque... Essa passagem de Eclesiastes que fala que o espírito volta a Deus, eu entendo ali se referindo à criação original. Deus criou tudo, então no final, no juízo, todos vão voltar para Deus, vão ter que voltar. Seja ímpio, seja justo, vai voltar o seu corpo se unir com a sua alma e vão se aparecer diante de Deus. Então eu entendo diferente essa questão, não é que quem morre, o espírito, porque é aí que eu não entendo, espírito, o que seria o espírito? O que é que voltou para Deus? E na ressurreição não vai voltar de novo, então? Não vai fazer um bate-volta? Então aquele texto de Eclesiastes, para mim, que diz que a visão do Antigo Testamento, eles tinham até essa questão de não entender muito bem, era uma revelação progressiva, um entendimento que vai sendo se desenvolvido da questão pós-morte.
Então, para eles, até o bem e o mal vinha da parte de Deus, há até discussões se realmente eles acreditavam na continuidade da vida após morte. Então, o pensamento no Antigo Testamento não tinha esse entendimento tricotômico. Então, mas aí o Novo Testamento, então, errou? Eu acredito que essa Porque influência... a Bíblia ela não pode se contradizer entre elas. Não, aí eu vejo uma questão que é aquele paralelismo, aquela questão hebraica de você falar uma coisa e repetir para reforçar. Corpo e alma sejam conservados a Deus. Corpo, alma e espírito. Está reforçando a mesma coisa. Não é que espírito e alma é diferente. Está reforçando uma parte espiritual e uma parte material, juntando que o todo tem que ser conservado. Mas não é isso que está lá. Porque assim, lá mostra justamente uma distinção. Né? Mas qual é a ênfase? É a santificação, não é as partes. Mas lá mostra de forma distinta. Mas lá fala das partes, né? Lá faria sentido, por exemplo, se estivesse corpo físico e o corpo imaterial, né? Ou somente corpo e espírito, ou somente corpo e alma. Mas ali mostram 3. Por mais que eu entenda, pelo que o pastor colocou, que a noção ali é de uma totalidade. Mas fica muito claro ali que são 3 partes colocadas de forma distinta. Agora, quando a gente diz assim, o médico diz assim, olha, houve morte cerebral. Porque a morte cerebral ela é a última, ou seja, a pessoa deu a falência múltipla dos órgãos. Agora, a morte cerebral é a que finaliza a vida no nosso conceito humano. Quando diz que houve morte cerebral, o que isso significa para os dicotomistas, para os tricotomistas ou para o holístico? O cérebro, no caso, é a psique, é a mente. Então, aí volta aquela... Que seria a alma? Não, aí eu vejo a questão biológica. Por quê? Aí não sou médico, mas quando há morte cerebral, mas ainda não continua ali o... Não. Morreu, a pessoa tá funcionando. Ele pode estar funcionando, coração, porque são os músculos funcionando. Então, porque o cérebro não está mais ordenando nada. Exato. Mas a matéria está viva ainda. A máquina, é uma máquina que está tomada. Isso, na verdade está funcionando por equipamentos. Ou seja, os equipamentos estão mantendo o coração batendo, mas o cérebro já parou. Tanto que se você desligar os equipamentos, pronto, acabou, o corpo já não funciona mais. Aí é um mistério que eu... E percebam que Jesus chamou o cérebro, etc., de alma, né? A minha alma está profundamente triste até a morte. Nesse caso, o termo alma, ele tem que ver essa conotação psicológica mesmo, que é o que se entristece. Isso, e ou aí, seja, nesse caso... a alma, porque assim, a priori, a alma nos dá a entender, até por esse texto que o senhor acabou de comentar, que é a que tem os sentimentos, da tristeza, da angústia, então tem os sentimentos. Perfeito. Esta alma, então, dele é que se entristece. Depois, quando Jesus está lá na cruz, aí qual que é a palavra que ele usa? Em tuas mãos entrego... Espírito. O espírito, agora ele não fala alma. Por que Jesus, em um momento, ele fala alma e no outro momento, o próprio Jesus fala espírito? Assim como Maria. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Questão de sentimentos, alegria. Então, não sei, como que vocês pensam espírito? Pode falar, pastor. Jesus ali na cruz, ele sofre aquilo que Eclesiastes diz, né? E que ele entrega o Espírito nas mãos de Deus. Na nossa visão, isso quer dizer simplesmente que Deus recolhe o Espírito, que é o fôlego de vida, de tudo aquilo que vive e morre, né? Não tem essa conotação de alma e espírito saindo do corpo, indo para o céu, etc. Simplesmente Deus recolhe esse fôlego. Quando Jesus vai morrer, ele entrega esse fôlego nas mãos de Deus. Não, ok, mas vamos só voltar nessa questão aí da morte cerebral. No momento em que a morte cerebral, como que o senhor entende? Como que o holístico entende? Entende que aí o ser humano morreu. Por mais que o corpo ainda esteja funcionando, ele vai entrar no processo de decomposição a partir daí. Ok, e quem morreu ali foi a alma? Se ele for mantido O corpo está mantido ali artificialmente. Alma, corpo, espírito. Sim, mas o corpo está ali. O senhor concorda que, embora por equipamento, mas ele ainda está batendo? Deu bug. Sim, mas ele já se o corpo ele já morreu e... Ué, mas ele já morreu, mas o corpo ainda está funcionando. Então se o corpo está funcionando, ele morreu? Artificialmente funciona. Mas ele está funcionando artificialmente. Em breve ele vai perecer. Ok, mas então em breve ele vai morrer. Mas ali naquele momento ele não morreu ainda. Sim. Por exemplo, tem pessoas que passam lá 2 anos, 3 anos com equipamento. Schumacher. Então, ou seja, não foi declarado ainda. Anos aí já. Não foi dado aí como morte. Isso, Pois não, pastor? Isso, mas aí um pouco
do processo de coma, né? E naturalmente a nossa tecnologia atual, ela dificulta um pouco essa complexidade aí. Mas o fato é que a partir do momento que há morte cerebral, o corpo vai entrar mais cedo ou mais tarde no processo de decomposição normal. E a gente só tem uma tecnologia para estender um pouco isso. Ok, mas a minha pergunta é, o corpo naquele momento, pelo menos na nossa natureza humana, nosso conhecimento humano, o médico não declara, ele está morto. Não declara óbito. Não declarou óbito ainda. O óbito só é declarado quando há a morte cerebral. Se não houver morte cerebral, não declarou óbito. Sim, mas há morte cerebral e não há morte do corpo, no caso, né? Exatamente. O corpo continua funcionando. Eles falam assim, ó, o cérebro parou de funcionar. Se parou de funcionar, parou de mandar os impulsos eletromagnéticos, ou seja, os neurônios pararam de funcionar. Então a pergunta é essa, este cérebro pulsante, que pensa, que tem os sentimentos, este parou de funcionar. Então, se este parou de funcionar e o corpo continua, isso já não dá a impressão pra gente de que há uma divisão? Sim, dá uma impressão sim. Todavia, também existe um certo mistério envolvido aí. Por exemplo, se a pessoa está com morte cerebral, o corpo funcionando, e 2 anos depois ela volta à vida. Ela estava realmente morta ou ela estava simplesmente no estado de coma? É complicado. Exato. Pastor Ezequiel, 2 minutinhos então para sua conclusão final, dica cultural se tiver, seus dados de contato. Bom, para mim é sempre uma honra participar desse debate, muito educado, muito interessante. O meu objetivo aqui não era atrapalhar nada nem ninguém, mas simplesmente trazer um pouco aí de algumas informações um pouco diferentes, com total respeito ao entendimento contrário dos colegas. Prazer enorme estar com vocês. Quem quiser, segue a gente lá nas redes sociais, no canal do YouTube Vem Senhor Jesus. E eu tenho alguns livros publicados a respeito desse tema e posso indicar 2 deles, né? Que fala da imortalidade da alma e do castigo eterno, que é um comentário exegético de 2 Pedro, e um livro chamado Jesus e a Alma Imortal, que é uma análise mais atenta sobre Mateus 10, 28. Os 2 livros estão presentes em PDF gratuitamente na internet. Quem quiser os livros, só me adicionar no WhatsApp. É só mandar um comentário lá no canal do YouTube que a gente manda o WhatsApp e a gente conversa por lá. A vida é tudo de bom, muito bom. Final de debate para vocês aí. Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação. Vamos então ao nosso intervalo e voltamos já para o nosso último bloco. A tua opinião, as tuas perguntas são muito importantes para nós. Vamos ao intervalo e voltamos já. O debate da vida volta daqui a pouco. O Terapia de Casais cresceu. A nossa família aumentou. Oh, chora não, papai tá aqui. E como não dá mais pra tirar as crianças da sala? Menino, não corre na sala, vem cá. Que tal aprendermos todos juntos? Juntos em família. Todo sábado, 1 da tarde. Chama todo mundo e vamos aprender mais sobre a vida da família cristã. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Você gosta de estudar? Então pega a caneta, traz o caderno, arrasta a cadeira e vem aprender com a gente. De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Vida tem o Vida Teológica, onde você aprende mais da Palavra de Deus. Vida Teológica, só aqui, nos 96.5 da rádio que é tudo de bom. Música boa, toca na vida. Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no Hortifruti Oriente. Lá você encontra uma grande variedade de verduras, legumes e frutas fresquinhas esperando por você. E mais, o Hortifruti Oriente tem um supermercado completo com açougue e padaria. E ainda temos um serviço de delivery e retirada. 12-97405-1532. Consulte condições. Hortifruti Oriente tem tudo o que você procura em um só lugar. Avenida Tóquio 583, Jardim Oriente, São José dos Campos. Sintoniza aí. É tudo de bom.
Queremos te convidar a ter um momento de intimidade com Deus. Queridos, a palavra dele é viva. Deus está falando com você agora. E ele é um Deus de relacionamento. Então a nossa oração hoje é uma oração de fé. Uma oração que vai te levar a uma oração que te leva a viver a intimidade com o Pai. Que Deus possa te alcançar nesse momento e levar refrigério para sua vida. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que tal fazermos juntos o nosso momento de devocional? Clamor pela Vida, de segunda a sexta em 2 horários, 7 da manhã e 6 da tarde. Clamor pela Vida, um tempo de intimidade com Deus. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Agora, Palavras de Vida com o pastor Cláudio Apolinário. Ei, Deus tem uma palavra para o seu coração. Até quando você vai caminhar sozinho? Até quando você vai lutar confiando na força do seu próprio braço? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quantas vezes entregamos, mas não confiamos? Fingimos entregar. Fingimos que Deus está no controle de tudo. Entregamos, mas pegamos de volta. Então pense nisso. Lutar com a força do próprio braço cansa. Então entregue e descanse. Entregue e confie. Ele irá à sua frente. Eu quero abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Que Deus te visite e que Ele te abençoe com toda sorte de bênção. Siga o pastor Cláudio Apolinário no Instagram, @Cláudio Apolinário. Muito mais vida, muito mais bíblica. E olha só, domingão tá chegando e domingão é dia de culto, né, Cláudio? Domingão estamos reunidos em São Paulo às 10 horas da manhã para um grande culto de celebração ao Senhor, celebração busca pela presença do nosso Deus. Então esteja conosco. Estamos na rua Doutor Zuquim, número 85, no bairro de Santana, zona norte da capital de São Paulo, a 2 quarteirões da estação Santana do metrô. E à noite, às 18 horas, reunidos na rua Palmares, número 400, Rua Palmares, número 400, no Parque Industrial, Zona Sul de São José dos Campos. E já peço a você oração. Estamos aí pedindo a Deus um local definitivo e esse local definitivo está chegando. Eu creio que está chegando. Então ore por nós, mas esteja junto conosco já na Rua Palmares, número 400, onde ali nós estamos celebrando ao Senhor, buscando ao Senhor e tem sido uma bênção caminhar com os nossos irmãos. A minha alegria a todos que nos visitam, a todos que têm caminhado conosco, tem sido muito bom nós caminharmos juntos. Então repetindo o endereço, Rua Palmares, número 400, no Parque Industrial, Zona Sul de São José dos Campos. 96.5 Debate da Vida. Debate está de volta, último bloco agora. E como será que tá a nossa enquete lá no YouTube, hein, Cláudio? Vamos lá, o resultado da nossa enquete. O resultado está o seguinte: 73-27. 73 dizendo que sim e 27 dizendo que não. Na verdade, virou para 72-28. Então, ou seja, no debate como um todo aí, o não... Ou seja, o homem não é tricotômico, vem ganhando um certo fôlego. Acho que mais uns 3 anos aqui de debate vai, viu, pastor Franklin? Mais uns 2 anos aqui a gente vira o jogo aí. Pastor Luciano pediu reforço aí. Mas vamos lá, então, 72-28 neste exato momento, ok? Então participe conosco. Participações de ouvintes, Simone. Áudio do pastor Gilson, vamos lá. O corpo só com a alma, ele não tem vida, porque ele precisa do espírito. O espírito que é de Deus, que dá vida para a alma. Então faz com que a alma tenha sentimentos. Ele trouxe vida, porque a alma só com o corpo sozinha, ela não tem vida. Quem traz vida é o espírito é de Deus. E aí a alma tem o livre-arbítrio, como ser humano cheio de vida, de fazer o que ele quiser. E ele vai ser julgado pelas suas ações, que a alma é consciência, sentimento. Mas o espírito é a vida, e vida é de Deus. Portanto, somos formados de corpo, alma e espírito.
Maravilha, temos aqui também a opinião do Eduardo, de São José dos Campos. Eu sempre vi como alma e espírito, o que a psicologia chama de inconsciente e subconsciente. Leandro Patete, acredito que somos corpo, alma e espírito, porque se formos só corpo e espírito, não seríamos pecadores, certo? Kleber Silva Gonçalves faz uma pergunta: Jesus foi aos céus depois de 40 dias com corpo ou só alma ou espírito? Ni Rodrigues, o texto segundo os Tessalonicenses 5:23 é cristalino quando mostra o homem tricotômico, espírito, alma e corpo. Rodrigo Reis, somos um ser integral e somos uma alma. Não existe essa divisão de 2 ou 3 segundo a Bíblia. Rogério de Araújo, o espírito tem consciência? Ele volta para Deus como algo imaterial, sem consciência alguma? Levando em conta a visão do pastor Luciano, somente o espírito dos salvos retornam a Deus. E o Paulo César de Aguiar faz uma pergunta: quando João Batista batizou Jesus, o que desceu sobre ele foi alma ou espírito? Senhores. João Batista, nessa passagem de João Batista foi o espírito, né? E o rapaz colocou aqui, o pastor Luciano falou que o espírito, não, a Bíblia fala que o espírito volta a Deus, não sou eu. Tá lá em Eclesiastes, né? Que o espírito volta a Deus que o deu. Então é o espírito que existe em todos. O que será julgado, sim, é a alma, isso na minha concepção. Pastor Franklin? Então, essa é a questão que eu tenho dificuldade, porque o espírito do ímpio também volta a Deus. Eu sei que tudo é o que eu falo. Essa questão de Eclesiastes voltar a Deus, eu entendo que ele é o criador de todas as coisas. E haverá um dia em que tudo voltará para ele. E aí será feita a separação daqueles que são justos e os injustos. Na questão da alma, é que a alma é uma palavra muito polissêmica, então depende muito do contexto, que um dos primeiros áudios falava que é como se na alma concentrasse a questão das emoções. Por exemplo, se nós pegarmos passagens da Bíblia, fala de alma como pessoas, fala de alma como sangue, fala de alma até como animais, é chamado de alma. Então também temos que ver todo um contexto, mas eu continuo naquela visão da unidade e do paralelismo como sinônimo. Olha, trazendo aqui o significado de alma: princípio vital, vida. Para a filosofia, conjunto das atividades imanentes à vida. Deixa eu só aumentar a luminosidade aqui. Pensamento, afetividade, sensibilidade, etc. Entendidas como manifestações de uma substância autônoma ou parcialmente autônoma em relação à materialidade do corpo. Então a filosofia e também o significado propriamente dito da palavra alma é exatamente este ser aí que traz as emoções, afetividade, sensibilidade e etc. Alma é um termo equivalente ao hebraico nefesh, ao sânscrito Atman e ao grego psique, e significa ser, vida ou criatura. Etimologicamente, deriva do termo em latim ânimo, que significa o que anima, sendo a vida de cada organismo não sendo eterna e nem separada do corpo, exatamente pelo contrário. Claro que aqui são significados de internet, né? Então... Mas isso que o pastor colocou é muito fato, verdade isso. Ela tem vários significados. Minha alma está angustiada e falando dos animais, está lá no livro de Jonas, é exatamente isso. E cada um está no seu contexto. A gente precisa observar. O contexto de Jesus, que nós comentamos já, para a gente finalizar e a gente já vai para as considerações finais. No contexto de Jesus, em que Jesus fala de alma e depois ele fala, entrega o meu espírito, como que o senhor entende? O pastor Franklin já comentou que acho que entende que é a mesma coisa, né? Só trocou os termos. Por qual motivo que Jesus teria trocado os termos? Eu vejo diferente, né? Eu vejo quando ele fala a questão da alma, ele fala exatamente isso, do ser dele que estava angustiado, porque a alma é onde estão os sentimentos. E lá na crucificação, quando ele coloca o espírito, eu vejo exatamente esse espírito, que é essa conexão com Deus, né? Esse espírito que vem de Deus, conforme a gente está lendo lá em Eclesiastes. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais algumas opiniões de ouvintes. Eu acredito que não. Então nós vamos às considerações finais e também às dicas culturais dos nossos convidados sobre o tema de hoje. O homem, ele é tricotômico? Vamos à nossa dica cultural e também considerações dos nossos convidados. Debate da vida. Dica cultural.
Começo então com o pastor Franklin James, que terá até 2 minutos para fazer a sua consideração final, dica cultural. Fique à vontade, pastor. Amém, pastor. Minha dica cultural, ela é um livro de teologia sistemática, né, para aqueles que querem mesmo se aprofundar na questão dicotômica, de Weiner Gruner, bem conhecido. É exaustivo, mas vale a pena, porque ali tem um capítulo todo falando também, não só sendo tendencioso ao dicotomismo, mas também mostrando a questão da tricotomia. Bom, queridos, eu encerro dizendo que a alma e o espírito são sinônimos, é uma coisa só, representando a parte espiritual. Quando eu mencionei aqui a didática do copo, ele é a parte material, é o corpo. O copo em si não pode ser considerado como uma alma vivente, que é uma limonada, mas quando se junta com aquela atitude de Deus de soprar, né, nas narinas do homem, por isso que há um adágio aí de que quando alguém espirra, você fala saúde, porque tinha-se o entendimento de que a alma saía pelo nariz, né? Então, quando você espirrava, que é aquele conceito. O artifício poético é muito forte no pensamento hebraico para fazer esses paralelismos, que é uma forma intercambial de dizer a mesma coisa, reforçando. Salmo 130, versículo 5 diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma aguarda e espera a sua palavra. Como que o salmo está dizendo que ele aguarda e a alma dele aguarda? É a mesma coisa, que é um paralelismo. Quando Marcos, no capítulo 12, versículo 30, diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força. Para o tricotomista, alma é coração. E por que aqui está discriminando alma uma coisa e coração outra, sendo que é a mesma coisa? Paralelismo, é para mostrar um todo, que o homem na sua totalidade tem que adorar a Deus. Eu agradeço essa oportunidade, o prazer de conhecer o pastor Luciano, estar aqui na Rádio Vida. Pastor, você tomou meu limão, eu ia tomar um limão, hein? Mas, amém, que Deus abençoe. Você passou pro lado, irmão. Você passou pro lado, eu tomei posse. Deus abençoe a todos. Suas mídias sociais. Instagram é james.fran1 e Facebook Franklin James. Maravilha. Pastor Luciano, eu quero saber se o senhor de longe adivinha qual é a versão da Bíblia que o pastor Franklin James usa. Com certeza King James. King James, olha lá. Ei, Thiago. É isso aí. Pastor Luciano, 2 minutos então para suas considerações finais. Legal. Pastor Cláudio, sempre muito bom estar aqui. Prazer conhecer o pastor Franklin também. Todos vocês que acompanharam o programa de hoje, né? Minha dica cultural: Corpo, Alma e Espírito, do pastor Joá Caetano. Ele trabalha essa questão da tricotomia. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, até por curiosidade, vale a pena você procurar esse livro e ler ele com bastante carinho. Minha fala final, eu quero encerrar, né? Eu iniciei o programa lá no início, na minha primeira fala, eu apresentei 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, porque talvez seja um dos textos paulinos mais claro ao tratar essa questão corpo, alma e espírito, né? Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo vosso. Ele coloca espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, eu acredito que nós somos constituídos de 3 matérias distintas: corpo, aquilo que perece; a alma, onde estão os nossos sentimentos, as nossas funções, emoções; e o espírito, aquilo que é o sopro que veio da própria boca, do hálito do próprio Deus. Então é dessa forma que eu quero finalizar a minha fala. Mais uma vez agradeço. Pastor, posso falar do meu livro? Fique à vontade. Eu lancei semana passada o meu 9º livro. Esse daqui se chama A Dor Silenciosa. Poderia ter mandado a imagem, né? Poderia ter feito uma coisa mais caprichada. Mas eu espero voltar aqui mais vezes e eu faço isso. Bom, certamente voltará. A Dor Silenciosa, um discurso sobre o aborto nos âmbitos da bioética, ciência e religião. Esse aqui foi o meu trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação em bioética. E eu trabalhei essa questão do aborto e agora virou um livro, de forma bem simples. E geralmente em época de eleição este assunto volta, né? O que os candidatos pensam. Então eu preparei esse material. Se você quer conhecer um pouco mais acerca deste assunto, o que as grandes religiões mundiais falam acerca do aborto, vale a pena você ler este livro e você vai gostar bastante. E a pessoa encontra onde? Me chama nas redes sociais que eu passo mais informações, fica mais fácil, né? Facebook, Twitter, Instagram,
você me acha Luciano Escala, do jeito que está escrito aqui embaixo, ESCALA, Luciano Escala, e você vai adquirir esse livro ou qualquer um dos meus outros livros também. Tá bom, pastor? Esse é um presente, esse aqui. Ô, meu amigo. Pastor então tá Franklin, aqui, eu fico te devendo. Mas também você ficou me devendo um limão, então... Registrado. Estamos empatados. Maravilha, querido. Parabéns aí pelo livro. Gente, vamos então agora às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Pessoal, antes de entrar nas considerações finais aqui, quero parabenizar o pastor Luciano Escala pelo livro. E eu entendo, pastor, que nós temos que influenciar a nossa geração. Boa. Ou seja, livros como esse, posicionamentos como esse, nos ajudam na discussão dos assuntos e a crescer naquilo que são os valores judaico-cristãos, né? Diante de uma sociedade tão corrompida, uma sociedade que hoje tem nessa lógica de meu corpo, minhas regras. Nós temos aí na Argentina sendo aprovado projetos, na verdade hoje já é lei na Argentina, que até 6 meses a mãe, por qualquer motivo, ou seja, olha, tô afim, ela vai lá e ela tira o seu filho legalmente. Então, ou seja, é um assassinato de crianças. Parabéns aí pela iniciativa, vou ler com muito carinho. Mas, pessoal, vamos lá, vamos falar do nosso tema de hoje, então, que é com relação aí... Ixi, acho que eu mexi na câmera do pastor Luciano sem querer, tá? Se estiver muito ruim, eu volto aqui, mas... Tá bom? Ok, então vamos lá. Pessoal, o tema de hoje é um tema realmente complicadinho, entre aspas, aí de a gente tratar dele, porque existem de cara estas duas visões majoritárias, que são as visões tricotômicas e dicotômicas. A visão holística, eu entendo, posso estar errado, se eu estiver errado o pastor Franklin me corrige, mas ela é uma teoria um pouco menos aceita. Tá correto ou não? Sim, exatamente. Ok? Então a dicotomista e a tricotomista é onde há o maior debate, onde há o maior embate sobre o assunto. Então, para quem nunca tinha ouvido falar o termo tricotomista são aqueles que entendem que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Os dicotomistas é que entendem que o ser humano é composto por algo material e algo imaterial. Material é o corpo e o imaterial, que ora a Bíblia chama de alma e ora a Bíblia chamaria de espírito. Então estas são as duas visões macro com relação a este tema. Eu vou me permitir... O limão foi embora, né? O limão sumiu. Já foi pro lixo o limão, não? Não, peraí, o pastor vai pegar o limão aqui, eu vou usar a referência dele, eu vou usar o exemplo dele. Então tá aqui, ó. Quem tá me vendo na tela aí, tá aqui o limãozinho do pastor Franklin James. E ele deu o seguinte exemplo. Aqui tá o copo. O copo é o corpo. E o limão representaria a parte imaterial, que seria ou a alma, sopro. O sopro. É o sopro. A unidade dos dois é que forma ele a alma. Até cortou aqui, que ele fez uma boquinha no limão aqui. Então, vocês conseguem enxergar a boquinha aí, Simone? É uma boca, ok? Então, o sopro. Então, agora eu vou soprar novamente aqui. E aí caiu aqui essa parte imaterial. Se o senhor queria suco, vai ter suco aí, viu, pastor? É o sopro nas narinas. Vai estar aqui, ó, o sopro do suco nas narinas, ok? Então Deus foi lá e soprou o fôlego de vida, ok? A dúvida é o que é esse fôlego, se é espírito ou se é alma. Dentro da visão tricotomista, eu sou tricotômico, eu acredito em corpo, alma e espírito. Então vamos lá, pastor, devolvendo aqui o seu limão. Né? O senhor está agora com a boca de Deus na sua mão. Então tá aqui, ó, o corpo, e aqui estaria a alma. A alma, ela é azeda. A alma, ela tem sentimentos complicados. E aí vem o espírito, que ele vai dar essa aliviada. O espírito é água. Na Bíblia nós encontramos o Espírito Santo sendo representado também como água. Então, ou seja, a água é o Espírito que vai dar essa aliviada no pecado. E aí o suquinho de limão ele fica mais brando. Se nós fôssemos apenas corpo e alma, teríamos problema. Porque a alma do homem, que é essa mente pecaminosa que nós temos, claro que isso depois da origem do pecado, mas esta alma, ela é uma alma complicada, que ela peca, que ela erra, é a alma que milita, né? Ou seja, o espírito que milita contra a nossa carne. Então o nosso corpo imaterial, tanto que se o nosso cérebro morre, morte cerebral, o que fica batendo são apenas músculos. Ou seja, tá lá o coração batendo, tá lá o rim funcionando, tudo através de equipamentos. Então o corpo, ele tá lá, o corpo nada faz. O corpo só faz. Então quem peca não é o corpo. Na realidade, quem peca é o nosso cérebro, é a nossa mente, é a nossa alma, que usa o nosso corpo para o pecado. Então o corpo nada mais é do que esta matéria que nada faz se não tiver uma alma, se não tiver um ser pensante. Então esse ser pensante é a nossa alma. Visão que eu tenho, a visão tricotomista. E o espírito,
é esse espírito que soprado ele dá esse alívio nesta matéria e nesta alma tão pecaminosa, e a gente consegue então aliviar e aí servir a um Deus vivo. Então agora o suquinho. Muito mais leve, muito melhor, porque quando nós temos o Espírito de Deus trabalhando em nós, automaticamente nós teremos uma vida mais aliviada. Então, dentro dessa lógica tricotomista ou dicotomista, eu sou tricotomista. Eu creio em corpo, alma e espírito. E o próprio texto de Jesus, né, onde Jesus aí estava indo para o Getsemane, a questão é exatamente essa. Por qual motivo que Jesus usaria um termo alma e depois espírito? Deus não poderia ter utilizado o mesmo termo? Então entendo, e é óbvio, nós estamos falando aqui de teorias, de análises teológicas, todas análises justas, análises com base em textos bíblicos. Dentro da minha linha doutrinária, da minha crença, eu entendo que Jesus falou de duas formas. Por quê? Porque a alma é este limão azedo. O limão azedo que se entristece, que se amargura. O limão azedo que fica angustiado. Mas depois ele fala, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então a alma é uma coisa, ele está falando do seu sentimento, e depois espírito, aquilo que veio de Deus e volta para Deus. Portanto, a minha visão é tricotomista. Agora, pastor, a visão dicotomista, ela é do capeta, ou a tricotomista é do capeta, ou a holística é do capeta? Não, na verdade são análises teológicas que fazemos. Quando nós vamos descobrir isso? No meu entendimento, nunca. Porque a hora que a gente chegar lá diante de Deus, a gente vai estar preocupado em viver a eternidade com Ele. A gente não vai perguntar para ele, Senhor, e aí, era calvinista ou era arminiano? É dicotomista ou é tricotomista? Ou era holístico? Nós não vamos estar lá gritando em alto e bom som, fazendo parte de um lindo coral, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Maravilha? Chegamos ao final então do nosso debate de hoje. Agradeço aí a participação de todos os nossos ouvintes. Teve até um ouvinte que colocou aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu achei muito legal a consideração que ele fez, que ele vai fazendo vários pontos com relação ao tricotomista. Corpo, alma, espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele acrescentou uns outros aqui. Eu não vou achar agora. Já foi, já passou. Mas achei muito legal que na realidade essa visão... Napolitano. O napolitano, então, ou seja, a visão tricotomista, ela acaba... Todas as visões, né, acabam procurando um suporte para sua linha de pensamento. E realmente os tricotomistas acabam utilizando isso, né? Pai, Filho, Espírito Santo, céu, terra e mar. E aí vai, a gente vai criando argumentos para isso. Mas vamos lá, a participação dos nossos ouvintes, nós temos aí a nossa word cloud, são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A mais citada, alma. A segunda mais citada ficou entre espírito e semelhança, e a terceira, corpo, ok? E a nossa enquete terminou com o seguinte resultado: 71-29. 71% dizendo que sim, que o homem é tricotômico, e 29% dizendo que não, ok? Pastores na tela. Pastor Franklin, mais uma vez, gratidão pela sua presença. Pastor Luciano, gratidão pela sua presença. Pastor Ezequiel não está mais entre nós, mas está vivo, não está mais só no debate, né? Mas Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. A paz. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Preste atenção. O rei precisa de você. O reino precisa de você. Deus nos chamou para um propósito: pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Temos recebido muitos testemunhos e acredite, você é o grande responsável por tudo que está acontecendo. Sempre que você contribui, mais vidas são alcançadas e Deus se alegra de cada um de nós. Deus tem colocado em nosso coração o desejo de avançar, de ver mais vidas sendo alcançadas, e eu quero te convidar para este desafio. Contribua, faça o seu Pix agora no doe@biblicavida.com.br, chave e-mail doe@biblicavida.com.br. Vidas estão sendo transformadas